Isso aí. Ok? Vamos lá então, vamos dar início Segunda aula. à nossa... Beijo, um brinde. Opa! Um brinde à nossa aula. Um brinde a este curso, a tudo que está sendo gerado através dele, né? Izinha, hoje a peteca tá com você, hein? Vamos lá. Vamos dar início então à nossa segunda aula do curso Agenda, Sexo e Chocolate. Que bom que vocês estão aqui novamente nesse nosso curso. E este é um sinal de que vocês querem mais do que já alcançaram. Isso é sadio. É o que Deus espera de vocês. Dar a devida importância à intimidade conjugal. Esse curso vai ajudar a vencer pensamentos nocivos sobre a saúde sexual de vocês e vai ajudar a romperem as fronteiras nessa área. Ah, mas agora no período eu estou sozinha, não tenho um amado. Todo aprendizado é fundamental. Eu ainda não namorava e lia muitos livros para poder entender como é que a coisa funcionava com relação a relacionamento, e isso é muito importante. Então, na última aula foi incrível, nós falamos sobre algumas coisas que travam o relacionamento íntimo do casal. Os casais, às vezes, enfrentam mais eventos que travam o relacionamento íntimo e que destravam o sexo. Pense em tudo que acontece na vida do casal e que sutilmente deposita pontos de tensão nos amantes. As preocupações financeiras, a pressão no trabalho, preocupações com os filhos, cansaço com os compromissos, acúmulo de tarefas que não conseguiram executar, cobranças da família para presença em encontros e outras ingerências, a ansiedade com a carreira ou estudos. Tudo isso é muita pressão. Nossa, como isso é desestimulante. Ainda tem o relacionamento em si, conviver harmoniosamente para não gerar atrito entre o casal sobre os pontos de divergência de personalidades, opiniões e outros entraves comuns do cotidiano. E aí, sobrou algum estímulo para enriquecer o relacionamento íntimo do casal? Por isso, a nossa agenda é uma das principais responsáveis pela nossa satisfação e realização, ou da insatisfação e a frustração. Mas a agenda não é culpada dos desprazeres que experimentamos. Na verdade, nós somos os responsáveis por preencher nossa agenda e ninguém mais. Não adianta a gente querer culpar outras pessoas se nós abarrotamos as nossas agendas com afazeres e compromissos. Falamos também sobre a vergonha que inibe a empolgação dos cônjuges na hora de construir os laços de liberdade e intimidade. Vergonha de alguma imperfeição física, mesmo que ela seja exagerada, imaginária ou real. Como diz meu marido, não devo dizer isso. Mas ele tem toda a razão. Os homens, a maioria, não ligam para coisas que incomodam somente nós mulheres. Eles querem aproveitar todo o ser do seu único amor. É verdade. Por isso, as estrias, as celulites, as dobrinhas e todos os outros inhas são, acreditem, invisíveis para eles. Falaremos muito mais sobre isso neste curso, porque muitas dessas coisas nos impossibilita de ter uma relação tranquila, plena, porque a gente se preocupa e muitas vezes a gente chama a atenção das nossas imperfeições para o nosso cônjuge, porque nós olhamos com um olhar crítico, mas ele não. E às vezes a gente fica enfatizando tanto essas imperfeições que acaba realçando para ele também, para o cônjuge, né?
Ainda falamos sobre se o casal cristão deve obedecer à regra no sexo. Sim, deve, mas apenas duas: fidelidade, que é exclusividade, amor exclusivo, respeito mútuo, concordância, sem coação, sem constrangimento, sem sujeição. Abordamos sobre o lugar que o sexo deve ocupar na vida do casal. O sexo é uma parte importante da sua vida, mas não é toda a sua vida. Teve um post de ontem, antes de ontem, sobre isso, né? Contudo, ele não pode ser negligenciado ou tratado como algo sujo e errado. Muita gente faz Exatamente. Muitas pessoas veem o sexo como um pecado, como algo ruim, como algo sujo. Pessoas que tratam o sexo dessa forma tiveram algum problema ou teve um ensinamento errôneo nessa área. Né, Ricardo? Tem alguém falando alguma coisa aí? Sim, Ana Cristina Oliveira diz assim: às vezes nos enchemos de compromisso e esquecemos dos compromissos familiares que devem ser prioridade, no caso, né, do casal. Ou melhor, compromisso conjugal. Ela já colocou aqui embaixo, ela já está ligada. Tá ligada. Muito bom isso. E a Alessandra Oliveira chegou, disse Alessandra. boa noite, amores. É isso aí. Alessandra ou Alexandra? Alexandra. Alexandra Oliveira Costa. Nós não devemos estar possuídos e dominados por um comportamento compulsivo. Não fique escravo de sentimentos descontrolados e danosos. Tudo tem o seu lugar certo na vida do casal, que deve procurar viver em equilíbrio para uma vida sadia e plena. Falamos muitas outras coisas e vocês podem rever a última aula para aprimorar o seu conhecimento. Lembrando que todas as nossas aulas, além de ficarem gravadas aqui no Facebook, elas estão no YouTube. YouTube Casais Ricardo Daisy. Você vai encontrar todos os nossos cursos ali. Hoje teremos mais Cântico dos Cânticos nosso de cada dia. A semana passada foi a agenda nossa de cada dia, né? Hoje, Cântico dos Cânticos. Mas o que é isso, gente? Cântico dos Cânticos é um livro romântico que tem na Bíblia. Então, a Bíblia também fala sobre o amor, fala sobre o sexo. Como foi dito na primeira aula, ao final de alguns aconselhamentos ou ministrações que fazemos, dentre as muitas tarefas evolutivas para destravar a intimidade do casal, pedimos que escrevam um cântico dos cânticos, um poema romântico de amor, de um dia perfeito na área da intimidade conjugal. E hoje eu vou ler outro, que é do marido para a esposa, usado com permissão. Substituímos algumas palavras e tiramos algumas frases para não provocar demais os nossos alunos de hoje. Afinal de contas, nós estamos online. Isso aí. Então, prepara este conteúdo que nós recebemos de um marido para uma esposa. Então, não se escandalizem, porque é algo de intimidade de um marido para a esposa. Se houver um escândalo, então precisa destravar essa dificuldade de ter a intimidade. O título de Cantares, a viagem do marido para a esposa. Planejei uma viagem para Fernando de Noronha, só eu e você. No avião comecei a imaginar como seria inesquecível esta viagem e fiquei lembrando os nossos momentos quentes de intimidade. Isso foi a viagem inteira. Chegando ao hotel, fomos à suíte especial. Fomos tomar banho numa grande banheira do nosso quarto. Ali começamos a conversar abraçados, nos beijando e acariciando um ao outro. Com muitos risos e muito amor, seu corpo macio e doce destilava amor e doçura.
Esse marido estava bem empolgado, hein? Uau, Daisy. Sendo degustados pelos meus lábios tão sedentos por ele. Enquanto eu me deliciava, vai pegando a dica aí, gente. Olhava para o seu rosto e via o seu olhar mergulhando num imenso mar de prazer. Isso fazia com que eu mergulhasse mais e mais no seu corpo escultural. Que viagem, você não falou? Para ele é um corpo escultural, não adianta. E aí, quando o marido, né, abrindo parênteses aqui do romance, o marido muitas vezes começa a elogiar a esposa e você fica se denegrindo. Ah, mas não é nada disso. Ah, é nada, tô gorda, olha aqui minha barriga, olha. E começa a mostrar. A esposa tá lá no quarto, na intimidade, tira a roupa, vai trocar a roupa, o marido, nossa, você é linda. Ah, não, eu sou torta, eu sou esquelética, eu sou muito fofinha, eu tenho mancha, eu tenho estria, eu tenho... O marido não falou isso, Exatamente. Ele falou que você é linda. Bom, vamos continuar aqui no... Precisa aprender a receber elogios, né, Deise? É verdade. Continuando então aqui a poesia do marido. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Depois de nos banharmos, almoçamos no quarto. A sobremesa tinha frutas, mel e leite condensado. Decidimos voltar para a cama, despidos. Começamos a saborear aquelas iguarias. Então ouvi sua voz dizer: deite-se. E eu, sem pensar, deitei naquela mistura de sabores, o doce da fruta e o sabor do amor. À noite, resolvemos passear na Praia das Conchas. Vimos, olha que... Tem lugar isso. Praia romântica, gente. Tem lugar isso. Vimos que estávamos completamente sozinhos. Na madrugada, começamos a nos beijar. Levei-a a uma pedra e à luz da lua comecei a despi-la. Os beijos tinham gosto agridoce. Fui percorrendo cada segredo do seu corpo. Começamos a trançar nossos corpos e a nos amarmos no compasso do som das ondas. Depois deste momento, corremos para o mar escuro, iluminado por clara lua, nós dois amantes insaciáveis. Que fantástico, gente! Isso não foi invenção nossa, isso foi a criação de um marido para a esposa. No final de um curso, né, Deise? No final de um curso. Nós pedimos para que os casais façam uma tarefa evolutiva e dessa tarefa foi um Cântico dos Cânticos, né? Um dia perfeito de amor. E aqui a Fabiola Rodrigues escreveu o seguinte: eu já escrevi, ela fez o cântico para o marido, né? E foi uma experiência muito boa. Mas ainda não recebi o meu. Fica a dica, Fernando Rodrigues, kkkk. Pega aí, Fernando. Pode continuar, Deise. A Fabiola participou, né, de 2 retiros que nós fizemos, né? Que nós ministramos, né? Nós ministramos e ela estava lá. Bom, esse é um exercício que o casal deve fazer. Viu, Fernando? Se são muito travados, quer dizer, o casal que é muito travado deve exercitar isso. Às vezes é a esposa, às vezes é o marido. Então, isso é um exercício. Escrever, falar, ouvir a própria voz. Escrever e ouvir, né? A própria voz, para destravar esse acanhamento prejudicial, porque esse tipo de acanhamento acaba prejudicando um relacionamento que pode ir muito mais na intimidade, né? Um relacionamento que pode ir com muito mais plenitude. Vamos lá, misture manga com leite, descubra os espelhos. Quem nunca ouviu esse termo, né? Misture manga com leite. Oh. Veneno, Deise. Veneno. Cubra os espelhos, porque senão vem um raio. Então, vamos misturar a manga com leite e vamos descobrir os espelhos. Uau! O sexo é cercado de interferências vindas de todos os lados. E por muitos anos, o sexo dentro dos lares era tratado e discutido com meias informações.
Muitas vezes a mulher, principalmente, ia para um casamento sem saber o que ia acontecer, o que ia fazer. O que ia acontecer, né? Porque não tinha as informações necessárias, né? Eu já vi assim, ó. Ah, não tem que ensinar nada. Quando você chegar na hora, você vai ver. Isso é muito importante. Hoje nós temos a internet, né, que muitas vezes até acelera esse fator, mas é um assunto que deve ser tratado com naturalidade dentro da idade, né, dentro do contexto, né? Então, mesmo que alguns defendessem uma conversa aberta entre pais e filhos, sempre havia uma distorção aqui ou ali. Muitos pais tentavam uma conversa aberta com seus filhos, entretanto, alguns assuntos pais e filhos tratavam com meias informações ou com uma linguagem incompatível com a idade ou com o tipo de relacionamento que pais e filhos praticavam. Chega um momento da conversa em que assuntos mais íntimos e constrangedores deixam de ser esclarecidos satisfatoriamente. Conversar sobre sexo é coisa séria. Deve-se tratar o assunto apenas no nível em que aquele que solicitou esclarecimento possa entender. Então não adianta você querer explicar sexo para uma criança, né, gente? Ela não tem maturidade para entender, muito pelo contrário, aquilo pode trazer um trauma para ela e travá-la. E lá na frente ela vai ter um relacionamento travado. Então, passar disso pode confundir e criar marcas na alma dessa pessoa. Ou com liberdade incompatível com a maturidade, ou com proibições infundadas. Todos nós temos alguma informação sobre sexo dada em nossa infância que gerou algo bom ou um trauma. Como disse, falar de sexo é coisa séria, mas não é difícil, desde que você transmita sem preconceitos. O que seria falar de sexo sem preconceito? Porque às vezes a forma como a gente passa o assunto, né, Ricardo, acaba trazendo a dificuldade do assunto para aquele momento. Deizinha, tem a Alexandra disse que lindo, né? Sobre esse assunto do cântico, acredito. Isso mesmo, foi bênção para as nossas vidas. Fabiola Rodrigues comentou sobre esse retiro que nós fomos ministrar, né? E ela estava lá presente com o seu marido. A Desilda colocou umas carinhas aqui, a Ana Cristina Oliveira ainda teria oportunidade de participar de retiro de casais, tendo vocês como palestrantes. Que delícia. Quero muito conhecê-los pessoalmente. Nós também. Ana Cristina Oliveira ainda disse assim, Rafael Paixão, cadê vocês? Né? A Ana Cristina é uma linda, ela chama muita gente para essa live, gente. Tem um povo da Bahia que tudo vem puxado por ela. Muito bom. Isso é um carinho isso pra gente, né? Então vamos lá. Então é uma linguagem clara, né? Falar sobre sexo e esclarecedora. Depois da informação recebida, existe o processo de análise e compreensão, né? A pessoa vai processando aquilo que foi conversado sobre isso. Isso é feito pelos paradigmas formados pelos conceitos ensinados. O que é chamado de sistema de crenças. Ninguém sabe sobre sexo sem antes alguém falar algo sobre ele. Não estou falando de ter relações sexuais, pois o sexo é biológico, é natural, o entendimento do que é feito entre homem e mulher. Então imagine que seus pais ensinem a você que manga com leite é veneno. Quem nunca ouviu isso? Muita gente. Imagine que seus pais ensinem você a cobrir espelhos com um lençol em um dia de chuva e trovoadas, dizendo que os espelhos atraem raios. Né? Já, minha mãe até faca, guardava tesoura, faca, tudo que era de metal, metal, né? Que atraía. Então, hoje a gente pensa nisso e fala, meu Deus, hoje você vai dizer que é um absurdo e que se trata apenas de costumes de pessoas singelas e desinformadas. Tudo isso realmente não tem
nenhum fundamento, mas muitas pessoas deixaram de misturar manga com leite. Em dias de trovoadas também cobriam seus espelhos, acreditando seriamente nessas informações. Meus avós e pais faziam isso e muito mais. Então, são coisas que foram colocadas no seu sistema de crença. Então, eles acreditavam que isso poderia acontecer. E você pode rir disso e achar um absurdo. E é mesmo. Contudo, isso era levado muito a sério. Você talvez não sabe o quanto. Porque não viveu lá. Exatamente. Eles inventaram isso? Não. Alguém os ensinou assim e eles acreditaram e praticaram o que aprenderam. Aqui não queremos violar a consciência de ninguém. Preste atenção. Nós acreditamos apenas no que a Bíblia diz a respeito disso. E lá em Mateus 18, 8 e 9 diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o para fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Se determinadas companhias te faz pecar contra Deus, tire isso da sua vida. Se a TV tira você da presença de Deus, joga ela no meio da rua. Entretanto, essas coisas são inócuas em relação a vocês. Não trazem malignidade a não ser que você permita ou queira isso. Escolhas, agenda, não tenha medo da manga com leite. Quando o assunto é sexo, o mesmo acontece. Contudo, é muito difícil romper com uma informação baseada em costumes, tradições e mitos. E por isso, muitas pessoas estão deixando de experimentar uma deliciosa mistura de manga com leite na área sexual, porque tem medo que vire veneno, né? É isso mesmo, Daisy. O que seria isso? Essa metáfora da mistura da manga e do leite é uma forma de tratar uma verdade, levando você a refletir que talvez ainda não tenha desfrutado de um sexo maravilhoso por causa de costumes, tradições e mitos. Isso mesmo, Deise. Aqui tem a Josi Chagas, que disse boa noite. Boa noite, Josi. Né? Já marcou alguém aqui, Paulo Roberto, e disse assim, esse culto é maravilhoso, esse curso é maravilhoso. E a Alessandra falou assim, que o pessoal come manga com sal, né? No interior de São Paulo também. Falar. O pessoal come aquela manga verdinha, põe salzinho, né? Imagina a pressão como não vai, né, Deise? Manga com sal. A questão não é nem que seja veneno, não. Eu, particularmente, acho que não... Bom, nunca comi, né? Não sei. Eu já. É gostoso. É? Mas a verdinha, né? Não a verde, não é a madura, é a verde. Ah, tá. Em encontros de casais, ouvimos ainda perguntas sobre o que é permitido ou não. É muito interessante quando nós ministramos nos encontros, muitos casais têm dúvida ainda sobre a intimidade sexual. Entretanto, mesmo após algumas conversas, há pessoas que somente aproveitaram o encontro como mais uma informação. Acabaram não conseguindo destravar o sistema de crença para poder aproveitar a plenitude que há no relacionamento sexual. Continuam presas a algum tipo de conceito errado. E quando partem para o relacionamento sexual, seguem a rotina e as insatisfações. É absolutamente normal um casal querer algo novo no relacionamento sexual. Isso é normal e sadio. Um casal conta que a cada grupo de anos eles descobrem um jeito novo de se relacionarem sexualmente com mais prazer que o último que praticavam. Isso é crescimento sexual. Então, na nossa vida, a gente tem crescimentos, a gente vai mudando nossa forma de pensar, nossa forma de agir, e a gente tem crescimento em várias áreas da nossa vida, né? A gente vai maturando. Assim também deve ser na área sexual. Hoje, ser melhor do que ontem.
mais satisfação, mais ousadia, mais intimidade, menos destravamento. Não é menos travamento, né? Mais destravamento. Isso mesmo, obrigada. Não é o caso de ficar cansado ou enjoado de um determinado circuito ou abordagem sexual, mas estar sensível ao diálogo sexual que as sensações prazerosas comunicam. Conectados, os corpos encontram um novo ajuste. Esse é o desenvolvimento natural da vida sexual de um casal que faz do sexo um ato de amor e não sexo por sexo, né, Ricardo? Deise, a Ana Cristina falou isso aí, que é a questão do tabu, né? O tabu traz essa questão de o sexo se tornar apenas um modo só, né? Uma forma só de desenvolver essa área, né? Então ela diz aqui, fala da sexualidade do casal, para alguns é tabu, mas deve ser um momento agradável e mútuo. Deise, sensacional isso que você falou, viu? Ah, esses espelhos, essas mangas. Então hoje, olha, vamos misturar a manga com leite, vamos descobrir os espelhos que estão lá cobertos com medo das trovoadas. Deise. Né? Não... Que são os mitos, né? Então, os nossos mitos, as lendas, o sistema de crença que foi, né, cultivado lá atrás. Você não consegue tirar isso da pessoa, viu? Que às vezes, como você está falando, a gente ministra alguns lugares, né? E aí sempre tem tempo das perguntas, né? O pessoal quer fazer perguntas. E você vê que as perguntas são recorrentes. Sim, são sempre. As mesmas perguntas. Sempre. Pessoal, nesse livro aqui, Agenda Sexo Chocolate, tem uma parte bem interessante aqui no final dele, que são perguntas e respostas. Aqui eu tenho certeza que tem 99% das respostas às perguntas, a todas as perguntas. É um livro muito bom que você pode estar adquirindo também. Se você não for sorteado hoje, você pode estar adquirindo esse livro aqui, ó, Agenda Sexo e Chocolate. E a Adesilda ganhou o selo de superfã. Mais uma superfã. Parabéns. Na nossa página. Parabéns, assim, Adesilda. Não é aquela, ou irmã fulana, como é que é aquela irmã lá que nos comemora? Dona Sofia. Sônia. Sônia? Dona Sônia. A Adesilda diz assim, o importante é a realização dos dois, desde que seja em comum acordo, sexo bom. Isso mesmo. Não cubra os espelhos quando começar a trovoar. Não faça isso. Por quê? Porque o medo paralisa sua vida sexual. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. João 14:8 fala isso, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você olhar para esse versículo de forma limitada, verá tão somente a superfície. Muitas pessoas leem a Bíblia assim, somente na superfície. Precisa prestar atenção, porque ela tem ensinamentos. E aqui diz o seguinte, mas diz as verdades implícitas, né, nesse ensinamento. Vamos ver aqui na linguagem de hoje, de uma forma mais ampla, que diz assim, ó, no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Que visão nós temos agora desse texto? Quando ficamos presos ao medo, o medo produz culpa. O que exatamente diz em seu coração que algo é errado, o Espírito Santo de Deus, não é verdade? E como exatamente Deus diz que isso é sujo ou aquilo é errado? Onde na Bíblia diz assim, não faça aquilo com seu único amor? Só aquelas duas regras. Amor exclusivo e sem coação, sem
constrangimento. Então não existe nada semelhante a isso na Bíblia sobre o que é permitido ou não em relação à intimidade do casal. Apenas que haja consentimento e sem constrangimento, e sobretudo o amor. O amor respeita e também é generoso. Se Deus não interfere nessas questões, de onde vem o medo ou condenação? De alguma informação que você recebeu e que agora está puxando o freio de mão. E posso te garantir que não é o Espírito Santo de Deus, é o seu sistema de crenças. Você deve vencer essa informação negativa que impede você de desfrutar um presente extraordinário que Deus deu para o casal desfrutar. Nesse texto que a gente leu, vemos a seguinte informação. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Que afirmação! O que isso significa? Simplesmente que atitudes negativas não são dirigidas por Deus. Quando não temos o amor legítimo proveniente de Deus, recusamos os seus presentes, achando que eles não são dádivas de Deus. O amor, o falso amor, te diz para ter medo e te faz sentir acuado em relação ao relacionamento sexual com o seu cônjuge. Esse amor é um falso amor, semelhante, algo parecido, mas não o mesmo que o autêntico amor plantado por Deus no seu coração. Veja por quê. Goza a vida com a mulher que amas. Mas que palavra forte é essa, né? A palavra gozo no dicionário é prazer extremo que provém da posse de alguma coisa. Que apelo forte de satisfação absoluta. Prazer dos sentidos. É dessa forma que nós fomos criados. Deus colocou tudo isso no seu corpo para ser livre no relacionamento íntimo com o seu único amor. Livre uso de uma coisa ou de um direito. Exatamente isso que significa a palavra gozo no dicionário. Goza a vida com a mulher que amas. Quando me lembro desse versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. O que eu entendo disso? Que o Senhor me ordena ter prazer extremo, aproveitar a vida com a minha esposa, com o meu único amor. E você deve fazer o mesmo com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu único amor. Isso nada mais é que um direito, Daisy. E falando, né, em fazer, como é que você falou mesmo? Fazer o seu único amor? A palavra que eu usei? É um livre uso de um direito? Não. Prazer Agora, extremo? Apelo isso. Forte de satisfação? O seu único amor. O que eu fazer bem, agora eu me perdi aqui, você me emocionou. Eu estou falando um assunto desse, você me puxa, então o coração já começa a bater mais forte. Bom, e falar em aproveitar tudo com seu único amor, a Josi Chagas colocou aqui: aqui tem manga com leite sempre, e espelho nós não cobrimos. Acho que estamos indo bem. Meu amor, Paulo Roberto. Já foi um cântico dos cânticos. Olha, já foi aí um cântico dos cânticos. Coloca mais coisas aí e entrega para ele. Ana Paula perguntou da caneca, já falei. A caneca a gente já fez brinde já. Daisy, eu quero falar para você que eu realmente quero gozar a vida, né? Ter esse prazer extremo, que é um direito que Deus me deu. Ele também quer que eu faça isso, porque está na sua palavra, né? Nesse texto de João 4,18 que a gente leu, Deus manda jogar fora o medo de gozar a vida com o seu cônjuge, de ter essa alegria ampla, sem medidas, né? Deus dá importância especial ao relacionamento sexual no casamento,
no relacionamento sexual no casamento. Eu sei que algumas pessoas terão grande luta para jogar fora a acusação e o medo, que é o sexo com culpa. E a Ana Cristina está falando, aproveitar aqui na terra, porque no céu não se casa nem se dá o casamento. É o que Jesus ensinou, né? Isso é bíblico, né, Aproveita agora. No casamento, é comum o marido pedir à esposa que ela se aprofunde e avance no sexo. A esposa pode relutar em permitir um pedido do marido. Nada deve ser feito por sujeição ou constrangimento, pois sexo é diversão. Então, A recusa se divertir, pode ser, né? a recusa pode ser por medo de estar fazendo algo errado e de se sentir acusada. Mas comece a pensar que Deus quer ajudar vocês a terem prazer extremo sem medo ou acusação, que são coisas que não há no verdadeiro amor. Vamos quebrar os conceitos através da observância da palavra de Deus e do desejo de sermos felizes, porque é isso que Deus tem para vocês no casamento. Não manuseie, não prove, não toque. Certa vez, apóstolo Paulo tentava colocar algumas verdades nas cabeças dos novos cristãos que não conseguiam viver a nova vida com Cristo. Eram acostumados a obedecerem a regras da velha aliança e a tradições judaicas, pensando que contribuíam para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Apesar da liberdade em Cristo, ainda viviam com medo e presos ao peso das antigas leis. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nestas coisas, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Que choque ouvir isso, né, Deise? Não é? Você a vida toda acha que manga com leite é um veneno. De repente chega alguém para você e fala, nada disso. E é saborosíssimo, eu amo. E a pessoa trava, porque a vida toda ela acreditou numa coisa que não é verdade. Então sua cabeça aí pode estar cheia dessas coisas que Paulo diz. Não toque nessas coisas, não prove aquela, não pegue aquela. É necessário uma mente realmente liberta por Cristo para deixar de agir assim. Chegou a hora de você tomar uma decisão e não permitir mais que o diabo roube a bênção de Deus para os seus filhos casados. Quebre a regra que diz que geralmente a mulher é a mais travada num relacionamento íntimo com o homem, com o marido, com seu marido. É muito importante que aquela mulher, que a esposa, compreenda que ela também deve procurar o seu prazer na vida sexual com seu marido. Notamos o medo da esposa em ser mal interpretada pelo marido e se passar por uma mulher vulgar por desejar satisfazer-se plenamente. Outras mulheres tiveram um ensinamento errado de que elas não devem procurar o homem e sim o homem deve procurar a mulher. É claro que é bom manter uma postura reservada quando se espera um homem para casar. Nada de dar em cima, ficar lá, né, Deise? Atacar com força. Deixa a coisa acontecer. É bacana isso. Entretanto, ao casarem, essas esposas, né, essas mulheres, continuam com este hábito da espera do homem tomar iniciativa e elas se tornam apáticas no relacionamento íntimo com seu marido, com seus maridos. A mulher casada deve se libertar desse comportamento. Elas, ao se interessarem pelo sexo, estão buscando a felicidade de ambos e não somente fazer a alegria do marido. Para algumas mulheres, sexo é uma obrigação, mas não é. É diversão. O sexo também é para a mulher. A mulher precisa
se conscientizar de que o prazer é uma experiência singular e reservada aos dois. Portanto, o orgasmo também é para ela. A mulher, igualmente, se beneficiará da relação sexual. Consequentemente, ambos devem igualmente desejar a experiência de um casamento equilibrado e sadio, que é a atividade sexual constante e crescente, ou na quantidade ou na qualidade. Exatamente. A gente diminui o sexo, mas aumentamos a qualidade. Bom, nós diminuímos a qualidade e diminuímos a quantidade. Ruim, certo? Deixa eu falar algumas coisinhas aqui para vocês. Uma reflexão prática e produtiva. O diálogo sobre o sexo com seu cônjuge é claro ou é cheio de meias palavras? Responda. Diga ao seu cônjuge por que você não consegue falar sobre isso abertamente. Fala isso para ele. Sobre quais assuntos ou tabus ligados ao sexo você não consegue falar claramente com seu cônjuge? Faça uma lista das coisas que o seu cônjuge considera inapropriado. Agora, converse, procurando qual mecanismo puxa o freio em relação às coisas inapropriadas, buscando descobrir possíveis conceitos errados ou traumas para serem libertos, plenos, completamente. Ok? Chegamos ao fim, então, da nossa segunda aula do nosso curso Agenda, Sexo e Chocolate. Uau! Uau!